Hoje vamos fazer uma edição especial do Brasil em Questão com alguns dos principais entrevistados e as comunidades dos últimos meses de programação. É conosco o Mário Covas Neto e o Sérgio Braga. Olá, Mário. Olá, Walter. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bom, Mário? Tudo bem? Olá, oi, Walter. Oi, Sérgio. Oi, pessoal que está nos assistindo. Prazer aqui a gente voltar nessa semana a fazer um programa. E aí relembrar bons momentos que vivemos nesses últimos 2 meses, 3 meses, já perdi a conta, mas dessas várias entrevistas muito interessantes que conseguimos fazer ao longo desse tempo. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Foram muitas notícias antecipadas em primeira mão por nós que ganharam repercussão. Significa que estamos nos tornando uma agência de notícias, né? E tivemos a oportunidade de receber o vice-presidente Mourão, que antecipou o desejo de concorrer ao Senado. Já posso ir para a entrevista, Braga? Vamos aproveitar, né? Lembrando que são quase 3 meses já, e como o próprio Mário e você, Walter, estavam comentando, muitas personalidades, né, no cenário nacional estiveram aqui, e em primeira mão também deram muitas notícias, anteciparam muitas informações. Essas mesmas informações tiveram uma repercussão em todas as agências de notícias, em toda a imprensa, né? Lembrando que nós fazemos jornalismo aqui, também a gente fala sobre essas questões todas voltadas não só ao Estado de São Paulo, ao Brasil e a tudo o que acontece, não só com relação à saúde, economia e também os rumos da política, né? Eu acho que o próprio Mário, na hora que nós tivemos o vice-presidente Mourão, comentou com ele, inclusive, sobre a possibilidade, já no finalzinho da entrevista, né, Mário? Você perguntou a ele se ele ainda ia continuar na próxima disputa eleitoral como vice do presidente Bolsonaro ou não. Na realidade, eu fiz uma pergunta que dava margem para ele, inclusive, dizer que era candidato a presidente, que é uma especulação que a imprensa faz, que os meios políticos fazem, né? E aí permitiu a ele responder que não, que, enfim, ele não se sente à vontade para uma eventual disputa, e aí acabou revelando um desejo, ou uma possibilidade, melhor dizendo, de sair candidato ao Senado, o que nos surpreendeu, e surpreendeu a mídia também, porque isso acabou tendo uma repercussão muito grande durante os dias subsequentes a essa notícia, aliás, dando crédito a nós, ao Brasil em questão, que deu em primeira mão. Foi muito bom. Aliás, Walter, antes de colocar esse trecho da entrevista do vice-presidente Mourão, lembrar que esse espaço, o Mário sempre fala que esse espaço é um espaço democrático, né? Para que nossos entrevistados, né, que inclusive no primeiro bloco você e o Mário fazem as entrevistas, né? Eu entro no segundo, às vezes como Bedel, dando um sinalzinho ali que está terminando o programa, né? Mas é um espaço democrático, né, para que todos os convidados possam, né, expor ideias, né? Eu acho que esse é o objetivo do programa também, não? Eu penso que a gente não tem que ficar disputando com um convidado quem tem razão ou quem não tem. E muito menos ficar instigando ele em temas que são espinhosos, que às vezes a imprensa tem muito esse viés. Não, eu acho que é a oportunidade de ele colocar sob a ótica dele e deixa o telespectador tomar a decisão que quiser, se concorda ou discorda. Não cabe a nós, eu acho. De vez em quando eu não resisto, dou meus pitacos, mas o pitaco de forma a levantar a bola e não para constranger o convidado, de jeito nenhum. E a gente acho que conseguiu fazer isso com, como você disse, Sérgio, com gente com tendências diferentes. E eu desejo que a gente continue nessa linha. Eu acho que essa é uma linha mais correta e até, surpreendentemente, diferenciada dos programas de entrevista que a gente tem visto por aí. Né, Walter? Ninguém está dando voz, né? O jornalismo precisa escutar os dois lados, né? Engraçado que o jornalismo do Brasil, todo mundo está escutando só um lado ou um outro, né? E aqui está equilibrado, né? Bom, vou passar a entrevista do Mourão, né, para quem está em casa assistindo na TV aberta e pelas redes sociais. Olha, Mário, essa é aquela pergunta, né, de 10 milhões de dólares, né, que vem sendo feita constantemente, né? O que eu posso dizer é que eu hoje estou preparado para cumprir a minha parte como vice-presidente do presidente Bolsonaro,
e acompanhá-lo até o final desse mandato, né? A partir daí, ou então antes disso, se por acaso, né, houver uma outra oportunidade, né, de eu contribuir para a melhoria, né, do nosso país, né, a gente estuda essa situação. Hoje eu não vejo nenhuma possibilidade de uma candidatura minha à presidência, uma vez que o presidente Bolsonaro é candidato, e eu jamais irei concorrer contra ele. Isso é uma questão que está fora dos meus preceitos éticos, né? Não concorro contra o presidente Bolsonaro. Agora, pode ser que seja necessário a minha participação, né, para concorrer ao Senado, né? Então, isso ainda está em estudo. Na realidade, hoje, a linha de ação número 1 é terminar o mandato e, a partir daí, retornar, né, à minha vida, vamos dizer assim, de aposentado, que eu acho que eu já tenho uma contribuição aí de 50 anos para o nosso país. Eu acho que eu mereço um pouco de descanso. Bom, tá aí, né? Foi a notícia. A única coisa é que, mesmo que ele mereça descanso, e já que ele deu tanta contribuição, e acho que deu mesmo, na verdade ele ainda está empolgado com outras possibilidades futuras, e eu acho que ele é uma figura hoje que se fez ser respeitada pela sua ponderação, pela sua forma, pelo seu pensamento, e acho que é uma boa contribuição para o país, pessoas assim, na linha de frente da política nacional, não é? Não, se mostrou equilibrado antes de tudo e muito à vontade durante a entrevista, né? Quando o Walter finalizou, ele inclusive gostaria de ter ficado mais, né? Ter tido mais espaço, mas ele tinha outros compromissos e acabou encerrando a entrevista por aqui. Mas acho que a gente precisa fazer um meia-culpa, viu, Mário, viu, Walter? Pelo seguinte, sempre a gente pede a participação dos telespectadores e todos que nos acompanham pelas mídias sociais, mas nem sempre a gente consegue colocar essas mesmas perguntas que chegam a centenas a cada programa, né, para que os nossos entrevistados possam responder, né? Será que a gente vai conseguir dar voz também a essas pessoas que nos acompanham nas entrevistas? Seria essa a próxima etapa, o próximo ajuste para os programas, ou Mário e Walter? Eu acho que sim. O problema, tem dois problemas para isso. Nós temos os convidados, que são pessoas muito interessantes e têm o que falar e acabam ocupando um grande espaço do programa. E segunda, que eu falo demais, então também ocupo um grande espaço do programa. Não fala, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a participação das pessoas é muito importante, né? E sempre que for possível, a gente, um ou outro programa, conseguiu ainda fazer alguma pergunta. Poucas, mas fizemos algumas perguntas. Eu acho que quanto mais a gente conseguir essa integração, será melhor. Não tenha dúvida disso. Né, Walter? E deixar muito à vontade quem nos acompanha de continuar, né, mandando, participando dessas entrevistas. É sempre muito importante deixar isso bem claro, fazer esse convite, né? Agora, Mário e Walter, nós tivemos uma dúvida esclarecida, né? Aliás, eu e o Walter e muita gente, se você tem algum parentesco ou não, né, com o Dimas Covas, né, que é o presidente do Instituto Butantan. Até um papo foi até gostoso logo na abertura da entrevista com ele, que você esclareceu. Você é ou não é parente do Dimas Covas do Instituto Butantan? Mais uma vez eu pergunto. Não sou, se bem que meu pai, ele contou aqui, que meu pai já o chamava de primo, e eu também chamei-o de primo. Primo por afinidade, se não for primo, ou pelo menos por admiração pelo trabalho que ele vem desenvolvendo junto a toda essa comunidade científica, todo esse trabalho que ele vem fazendo no Butantan. E é reconhecido hoje nacionalmente, não tenha dúvida. E é uma coisa, sabe, curiosa, Sérgio, porque eu conheci nos dedos, eu conto nos dedos quantos Covas eu conheci que não fossem, de alguma forma aparente, ainda que distante da minha família. E ele não, ele é um dos que está no dedo mesmo, que é surpreendente que tem essa visão, toda essa projeção, quando meu pai também teve e tal, é uma coisa que me deixou muito feliz, porque é de uma forma positiva, né? Não é alguém que está com conceito negativo, e sim positivo. Então, só nos enche de orgulho. Walter.
Então, não, eu tenho só o Instituto Butantan e o que eles estão fazendo, né? Querendo ou não querendo, aquela história, 10 pessoas, 8 estão sendo vacinadas pela vacina do Butantan, né? Olha, e para Deus, né? E não é só isso, agora estão desenvolvendo uma vacina própria, totalmente nacional, um imunizante também, Hoje, tudo em né? tudo em relação ao coronavírus, ou seja, eles têm um trabalho efetivo, importante, e importante não é só muito menos para o estado de São Paulo, é para o Brasil, e eu diria que ampliando as frontes, os territórios, enfim, as fronteiras do próprio Brasil, não é? Porque na América Latina ele acaba tendo uma representação muito importante. Isso porque a gente sempre tem na mente que Butantan é ligado à cobra, ou veneno de cobra, etc. E veja só, o trabalho que eles têm com vacinas que são as mais variadas, não é só a vacina da Covid, vem fazendo por muitos anos um trabalho exemplar. E nessa última semana foi confirmado o pedido da Anvisa daquele soro que o Instituto Butantan está desenvolvendo, já tinha toda a pesquisa realizada, só estava aguardando a Anvisa bater o martelo, e foi anunciado nessa última semana do mês de maio. E foi sobre essa notícia, que também de primeira mão aqui no Brasil em questão, nós tivemos aí a oportunidade, o Mário perguntando sobre como são feitas as vacinas e até mesmo esse soro para o tratamento de pacientes com Covid. É o que a gente pode acompanhar agora, né, Walter? Então vamos passar aqui, né? Dimas Covas, do Butantan. A aprovação do soro para estudos clínicos. E agora, há meia hora atrás, saiu de fato essa autorização. Então, uma notícia aqui fresquinha, né? A Anvisa autorizou o início dos estudos desse soro. É um soro heterólogo, né? É um soro produzido em cavalos, como outros soros que o Butantan produz. O Butantan produz soros contra venenos de cobra, de escorpião, outras toxinas, e produziu também um soro para combater o coronavírus. Quer dizer, uma tecnologia toda desenvolvida pelo Butantan. Nós, desde o ano passado, estamos já com esses lotes de soro prontos, estão em produção. E agora, com essa autorização que aconteceu na tarde de hoje, nós vamos poder iniciar rapidamente esses estudos e disponibilizar esse soro aí para o tratamento dos casos de Covid. O que é esse Isso soro? É inédito no mundo? É um dos poucos, um dos poucos soros dessa... Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Existem algumas iniciativas também na fase de estudos, mas aqui nós andamos um pouco mais rápido, vamos dizer assim, e vamos poder usar esse soro já a partir da semana que vem, no estudo clínico, inicialmente, mas que será muito rápido. Nós pretendemos aprovar esse soro para uso em pacientes infectados. Quando o paciente se infecta, logo no início da infecção, quando ele ainda não ficou grave, ele pode receber esse soro. Esse soro é uma espécie de uma vacina imediata, uma vacina instantânea. Quer dizer, é um concentrado de anticorpos, um concentrado de imunidade que você dá ao paciente e ele vai lá combater o vírus. Daí a sua importância nesse momento. Como a epidemia está em uma fase explosiva, muitos casos nos hospitais, o soro pode ajudar, quer dizer, impedindo aí que os pacientes progridam para as formas mais graves da doença, progridam para, por exemplo, serem internados em UTI. Então, esse é o princípio do funcionamento do soro, e que é assemelhado ao do plasma de convalescente. A pessoa que foi acometida por Covid-19, ela tem os seus anticorpos, ela produz anticorpos contra o Covid-19, e se você retirar esse plasma desses indivíduos, esse plasma pode ser usado também da mesma maneira que o soro. Ele pode ajudar aí a combater a infecção, principalmente nas fases iniciais, quando o paciente começa a apresentar sinais e sintomas que indicam uma certa gravidade. Bom, tá aí, né?
saiu um pedacinho aqui dele falando do soro, e o soro que também, né, tem essa questão do soro que é do cavalo, né? Ele já estava falando das doses, hoje anunciou que 3 mil pessoas estão sendo convocadas pela Anvisa, né, com a liberação da Anvisa, com o pedido do Butantan, para a gente poder ter esse soro. E esse soro, né, Mário, ele vai melhorar a situação do paciente que já está acometido dentro da UTI. É essa a especificação. Você vê como é que a gente já está lá na frente, né? Não sei se dentro da UTI propriamente, mas pelo menos aqueles casos em que os sintomas são sintomas mais graves, né? E que o soro serve para você atenuar o problema e combater a infecção. É um avanço. A vacina é para prevenir o contágio, né? E o soro é para remediar para quem já está infectado. Eu acho que é um baita de um avanço bacana, é bom que a gente... Eu me sinto orgulhoso nessa hora de ser brasileiro, porque tem tantas notícias ruins, né? Essa é uma notícia muito positiva, muito boa. Fico feliz que a gente esteja caminhando por aí. Bom, até mesmo porque, infelizmente, nessa última semana de maio, 45 mil pessoas já faleceram, morreram por causa do Covid. E se vier uma terceira onda, como estão imaginando... 45 não, 450 mil, perdão. Né? 450 mil pessoas. Antes fosse, né, parar nos 45, nossa, seria os melhores dos mundos, né? Mas, infelizmente, 10 vezes mais do que isso. E, ao que tudo indica, projeções ainda feitas nos Estados Unidos, em entidades internacionais, mostram que aqui no Brasil a gente pode atingir até 750 mil pessoas mortas pelo Covid se tiver essa terceira onda. Ao que tudo indica, pode acontecer, né? E não é uma projeção alarmista, é algo que está sendo realmente considerado, né? Essa cepa nova indiana é uma cepa com um contágio muito mais rápido, muito mais, com a quantidade muito grande de um para o outro e tal, diferente das anteriores. É grave. Não se tem a segurança sobre a eficácia das vacinas, pelo menos da Coronavac, que é a vacina de maior uso aqui na contenção dessa variante. Eu espero que sim. Mas, e por outro lado, a velocidade de vacinação da população ela não é tão rápida quanto a proliferação da doença. Quando nós estivemos aqui com o secretário Edson Aparecido, ele já falou da terceira onda, que ele esperava que talvez acontecesse no segundo semestre. Mas hoje teve uma notícia do primeiro caso dessa cepa indiana aqui no estado de São Paulo, de alguém que chegou e transitou pelo aeroporto de Cumbica, o que leva a uma preocupação de que talvez o alastramento da doença ocorra com mais rapidez. E essa terceira onda, ao invés de vir no segundo semestre, possa vir até antes. Tomara que essas previsões estejam equivocadas, né? E que não seja assim. Mas eu acho que deve servir de alerta para todos nós de que o pior não passou ainda, né? Que nós ainda estamos no meio do contágio, do meio do perigo. Então, é bom a gente se manter ainda com um certo cuidado, né? Cada um de nós. É grande verdade. Esperando ainda os insumos da China, já que a gente tem aí na preparação da Coronavac, né? Olha aqui, festejando aqui, não sei o quê, não sei se é a torcida do São Paulo, tem muito São Paulino aqui perto, passam acelerando aqui, não sei para quê, mas enfim, é outro caso. Mas nós falamos também, né, Walter, sobre essa questão toda. Aliás, Mário, você tem algum time do coração, além do Santos ou não? Você é santista ou estou enganado? Não, eu sou santista. Eu sou santista 2 vezes. Eu nasci em Santos e torço para o Santos. Então tá bom. O Walter também, né? Pela palestra, né? Eu imagino. Ou não? Não tem nada a ver com o Morumbi? É São Paulino, não tá... e campeão. Então tá bom. Bom, né? Fazia tempo que não falava isso. Por isso que eu tenho que falar Tem direito. Mas eu gosto do Santos, a Vila Belmiro, né, o Museu do Pelé, tive lá, é um negócio muito bonito, viu? É uma pedação da nossa história, né? Aquele negócio do estádio estar do ladinho das casas, aquilo é muito legal.
Mas você sabe que eu prefiro só, eu não fugindo muito da linha, não. Em Santos, eu gosto muito do Museu do Café. Ali, algo que chama muita atenção, é bem legal, aquela região toda revitalizada. Aquilo foi feito na época que meu pai era governador. Foi um negócio muito bacana, porque é muito marcante, né? Da história da cidade. Aliás, é a história do país mesmo, porque houve época em que o café foi o grande escoamento de produção ou de exportação do país, né? Ouro Verde. Isso, que passava pelo Porto de Santos. Então, ali era onde se fazia as negociações de compra e venda de café. Meu avô, aliás, trabalhou com café, pai do meu pai. E fez muito negócios, enfim, ali exatamente naquele estabelecimento ali. Muito legal. Uma história muito bom. Nós falamos também sobre essa questão fora o Walter, né? A questão, não vamos nem falar dos antepassados do Walter aqui, né? No Teatro Municipal de São Paulo. Não vou contar essa história, não, porque vai muito além, né? Vai muito longe. Né? Eu fico feliz vocês lembram. Eu gosto muito da história do Mário, porque ela confunde com a história do trabalho que a gente teve aqui, trabalho meu como jornalista, né? Então, essa história do pai dele, quando ele era governador, isso marcou muito na minha vida. Aliás, sempre contei essa história para o Mário. Tem que passar um dia contando. E aí está o fim da história, né? Quer dizer, o fim não, começo de outra história. Porque hoje eu estou com o Mário, né? Quem diria, né? Olha, como é que a gente vai agora? Agora é a secretária Patrícia Ellen, né? Exatamente sobre essa questão do orçamento, né? Os custos com a pandemia são elevadíssimos, né? Não só na questão econômica, no lockdown, no comércio. A economia está frágil em relação a essa pandemia. E o orçamento do Estado também é curto, né? O cobertor, como ela disse mesmo durante a entrevista, o cobertor é curto. Mas ninguém é melhor do que ela, né, Mário, para poder comentar a respeito do que acontece na economia do Estado de São Paulo, não? Vamos lá. Sim, sem dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Nesse momento que nós estamos vivendo, uma crise tão dura e já por um período tão prolongado, o cobertor vai ficando cada vez mais curto, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, transportes, nós mantivemos todos os transportes funcionando, mas a demanda reduziu, né? Então, com isso, o orçamento está muito mais apertado. Saúde, estamos aumentando leitos, infelizmente batendo recordes. Hoje, no anúncio, nós estamos chegando a quase 11 mil pessoas internadas em leitos de UTI Covid, né? Então, São Paulo mais que dobrou a quantidade de leitos do sistema do SUS, né? Então, já é um dos maiores sistemas do mundo, já era antes, agora, por exemplo, maior que o sistema da Espanha. Então, muito recurso sendo alocado nessas áreas e nós, ao mesmo tempo, precisamos proteger empregos, ao mesmo tempo que protegemos vida. Mas eu queria ressaltar que essa dicotomia não existe. Acho que hoje os setores mais conscientes econômicos também entendem a gravidade da situação que nós estamos vivendo, a importância da redução de circulação de pessoas e a importância dessas medidas. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, com esse trabalho de revisão de ICMS. Estou vendo ali o Sérgio Braga falando da questão do ICMS da carne. Sim, nós fizemos a isenção completa do ICMS de leite, também a redução do ICMS da carne de 13,3% para todo o sistema que é impactado pelo Simples. Fizemos esse trabalho do microcrédito. Um ponto importante, nós criamos nessa linha emergencial a inegibilidade temporária de CND, a certificação negativa de débito, porque muitos empreendedores vinham falando, olha, eu deixei de pagar contas durante essa pandemia, então eu não consigo pegar o crédito porque eu estou negativado em algum lugar. Então foi uma grande vitória nessas linhas emergenciais, nós podemos fazer esse trabalho agora com essa inegibilidade da CND para esse crédito específico, para esses setores que estão impactados. Enfim, é uma coxa de retalhos, tem a negociação do orçamento, e o governador tem sempre esse desafio ali de ser o fiel da balança, né? Tem que garantir leitos, tem que garantir transportes, mas, ao mesmo tempo, tem que garantir recursos para as medidas econômicas. Tá aí, então, né? Coxa de retalho, orçamento apertado. Eu sempre falei, né, Mário? Você me ensinou bastante esse negócio de orçamento público, que o orçamento, apesar de ser grande, ele é apertado para tanta demanda que a gente tem, né? Não é que é apertado para tanta demanda. Na verdade, a gente tem um custeio da máquina pública que é muito alto. Então, sobra para investimento muito pouco.
Então, às vezes, para você fazer uma coisa nova, fica incompreensível. Poxa, mas ante um orçamento todo do Estado, isso não significa muita coisa. Acaba significando porque tem muitas outras coisas a serem sanadas. Veja, eu até queria aproveitar e dizer o seguinte, ela anunciou nesse dia, pelo menos 2 ações muito importantes de financiamento, fora essas redução de ICMS, de impostos para alguns produtos da cesta básica de consumo do trabalhador, também algumas linhas de crédito importantes para empreendedores e tal, linhas pequenas, mas importantes, Banco do Povo e uma outra linha. Mas o ano passado, vocês se lembram que o governo do Estado acabou fazendo uma reforma, passou por lei na Assembleia, de uma série de setores e tal, enfim, tirando o subsídio que dava aqui ou ali, enfim, um monte de coisa, deu até uma repercussão muito contra essas mudanças todas, mas que vai permitir que o governo tenha uma folga de orçamento bastante razoável. E com isso ele pode desenvolver uma série de ações. Eu acho até que uma ação importante, sabe, Walter e Sérgio, seria o governo focar um pouco nas atividades econômicas. A gente se focou até agora, o poder público, muito nas pessoas mais vulneráveis. Mas o comércio, especialmente o comércio, o pequeno comércio, ou até o comércio médio, em que tem um número de empregados importante, na medida em que o tempo vai passando e que ele vai tendo mais dificuldade de sobreviver, evidentemente que ele vai passando esses problemas para os seus funcionários e para a cadeia toda que faz parte daquele negócio. Penso que uma parte do recurso, pelo menos uma parte, ou uma boa parte do recurso que o governo agregou ao seu orçamento, poderia ser usado para financiamento não é nem a palavra correta, para subsidiar, para dar a oportunidade dessas atividades econômicas terem tempo para se recuperar, ou terem tempo para esperar passar o pior da pandemia e voltar a ter a sua atividade normal. Mas eu sei o quanto é difícil você convencer gente da área financeira de abrir mão de recursos. Essa é a parte mais difícil. Mas, enfim, como a decisão é de caráter político, para onde vai o dinheiro, penso que, nesse momento, seria o mais adequado. Se eu fosse o dirigente público, eu ia pensar nisso como uma prioridade. Quem sabe, né? A gente agora sensibiliza os governantes e que isso possa ser olhado com uma certa prioridade, né? É verdade. Walter, finalzinho da primeira meia hora, né? Nós temos mais uma meia hora aí com 2 senadores, nós temos a participação do prefeito. Você vai fazer um intervalo agora? Hoje eu sou o fiel da balança, eu sou o Bedel que está por aqui. Você vai sair para o intervalo ou a gente vai continuar aí falando exatamente sobre essa questão? Pela demanda, até pedindo escusas ao pessoal da televisão, né? Pela demanda, a quantidade também dos assuntos e vídeos, acho que a gente pode ir continuando e encerrar com um pouquinho menor da previsão do final, mas os vídeos para continuar, para não perder esse horário que tem o intervalo. Tá certo. Bom, e aquilo que eu falei, né? 2 senadores também participaram a convite do Mário, do Walter, aqui também do programa, e o assunto, sem dúvida nenhuma, é essa questão da economia e os problemas causados pela pandemia. Até rimou, mas é uma coisa que, infelizmente, não é uma poesia, pelo contrário, é um drama, né, Mário? Agora, nós tivemos também a participação do senador Tasso Gereissati, que falou exatamente sobre a CPI que continua essas 2 últimas semanas. Aliás, vai para a 3ª semana e, ao que tudo indica, vai ouvir mais pessoas envolvidas diretamente nos cuidados, na desatenção, né, e talvez no desleixo com relação a esse tema, né? Hoje, portanto, nesse dia 26, foi pedido ou feita a convocação, ou pedido a sugestão da convocação também de governadores que deverão ser ouvidos nessa CPI. É algo que CPI sempre vai avançar alguma coisa, você está acostumado também
nesse sentido, né, Mário? Saber que CPIs vão sempre buscando alguns caminhos e, ao que tudo indica, se estendem por muito tempo. Não, Mário? ela tem prazo de vigência. Toda CPI tem um prazo para determinar. Ela pode eventualmente ser prorrogada. E CPI, ela tem um objeto certo, ou seja, quando você aprova uma CPI é para determinada coisa. Você não pode sair daquela investigação. Então, todo mundo sabe como é que ela começa, mas ninguém sabe como é que ela termina. Muitas vezes ela, toma um rumo na investigação, nos depoimentos, rumos que vão levando para outras direções. Enfim, vamos ouvir os nossos senadores. Vamos lá. Essa CPI ela é muito importante, porque, veja bem, você falou aí de tantas CPIs, mas nessa CPI nós estamos fazendo uma tentativa de encontrar as razões que levaram o Brasil a chegar a essa tragédia que nós estamos vivendo hoje. São mais de 400 mil mortos, já caminhando para 450 mil mortos. É uma coisa inimaginável. Nunca eu pensei, nem ninguém aqui pensou viver numa situação como essa. E continua no nível altíssimo. E, em cima disso, um governo que tem tido, o governo federal, que tem tido uma atuação desastrosa em cima da condução do combate a essa pandemia, negando a ciência, dando maus exemplos, sendo negligente em relação à vacina, que é a arma mais forte, a compra da vacina, que é a arma mais forte que nós temos para combater a pandemia. E o governo, ao seu estilo, tem uma chamada tropa de choque, que faz o possível e o impossível para tumultuar essa CPI, para que nós não possamos chegar às conclusões que cada vez parecem mais óbvias. Bom, tá aí, né? E foi pelo menos uns 40 minutos antes, ele avançou no tema, foi bem no horário da CPI, né, Mário? Tava no frigir dos ovos ali. Foi naquele dia que a CPI teve uma briga lá, que o filho do presidente apareceu lá e bateu boca com o Renan Calheiros, com o relator, e a CPI foi suspensa e retomou as suas atividades por volta de 7h30, 8 horas da noite, exatamente quando nós estávamos gravando. Então, ele gentilmente ficou falando com a gente até o momento que ele foi chamado, porque ele era um dos inscritos para falar, um dos primeiros, se não o primeiro inscrito para falar, e ele gentilmente ficou até o último segundo aqui falando com a gente até voltar lá para a CPI. Foi muito bacana, muito esclarecedora também o comentário que ele fez sobre a eventual candidatura dele à presidência da República, colocando muito claramente que o nome dele não é uma reivindicação própria, não é uma coisa pessoal, mas se eventualmente o nome dele servir para unir uma força mais central, de centro, para sair dos polos de direita e esquerda, ele coloca o nome dele à disposição, mas sem uma vaidade pessoal, o que é muito digno, muito bacana e muito correto. Walter? Essa é uma opção que a gente precisa, né, Mário? Está polarizada essa coisa entre só direita, só esquerda, né? A gente vê alguns terceira nomes. Via? É uma terceira via, né? Com equilíbrio, né? É que eu não quero ficar citando o nome de um, de outro, mas uma terceira via que tem né? Tasso tem uma história, tem um equilíbrio, tem um trâmite, um trânsito lá dentro. Eu acho de via muito importante. Agora tem que ver o que vai acontecer, né? Tudo é nos 45 dias finais que roda, né? A política é assim mesmo, você faz projeções em relação ao futuro, nas possibilidades do cenário e tal, nem sempre ele se cumpre, né? Até porque a vida é dinâmica, a política muito mais, né? Já dizia, agora me fugiu exatamente, eu acho que o Magalhães, como é que chamava ele? Esqueci agora, Magalhães lá de Minas, em que ele dizia que nuvens é que nem nuvens, que política é que nem nuvens no céu.
Uma hora você olha, está de um jeito, outra hora você olha, está de outro jeito. E é meio por aí. A gente faz especulação do futuro, mas no andar das coisas, tudo pode mudar. E no meio de uma pandemia, onde a gente não sabe se essa coisa vai se agravar ou vai se atenuar, dependendo deste fenômeno, ele tem influências na política futura, não tenho dúvida disso, né? Enfim, vamos lá, eu começo a ficar preocupado, porque, Sérgio, você tem que ser o Bedel mesmo. Senão... eu tô aqui, ó. Tô preocupado. Então... aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. E também sobre essas questões relacionadas à própria CPI, tivemos a participação, vocês entrevistaram Álvaro Dias, que realmente muita gente participou, muitas mensagens chegaram, e ele foi preciso, né? Ele foi contundente ali com relação à situação do país e a condução das rédeas aqui do país, lá pelo Palácio do Planalto. Vamos acompanhar? Nós estamos vivendo um calvário. Evidentemente, o mundo todo está sofrendo as consequências de uma pandemia, mas o Brasil sofre mais porque tem na presidência da República alguém que, de forma irresponsável, desgoverna o país. Essa é uma realidade que nós temos até dificuldade de colocar, porque nós queremos o bem do país. Nós não apostamos no quanto pior, melhor. Nós queremos sempre o melhor para a nossa gente, mas, infelizmente, aqueles compromissos que foram sustentados durante a campanha eleitoral, as esperanças que foram suscitadas no processo eleitoral, elas se desvanecem diante de uma realidade que nós estamos enfrentando. A ausência de liderança. Não há liderança. Não há gestão. Não há responsabilidade, nem mesmo respeito a. O que há é uma insensibilidade em relação ao drama vivido pelos brasileiros. Como nós poderíamos imaginar que esse país chegasse a ser campeão mundial de mortes diárias, né, como está ocorrendo? Se você fizer um cálculo, vai verificar que de cada 100 mortes que ocorrem hoje no mundo, 27 são de brasileiros. E nós, de cada 100 pessoas no mundo, nós temos 3 brasileiros. Então, veja que a proporção se eleva. Logo, logo chegaremos a 500 mil de óbitos no país. É evidente que nós teríamos óbitos no Brasil em razão da pandemia, mas certamente muito menos se providências tivessem sido adotadas e se o palanque não estivesse permanentemente armado, ao invés de uma conjugação de esforços envolvendo governos estaduais, municipais e a União. Se houvesse celeridade nas providências, não é? Se nós não aceitássemos esse negacionismo deplorável, vacinas oferecidas, vacinas recusadas. Que a coisa. própria entrevista, né, o próprio senador já diz tudo, né? É difícil fazer um comentário também em cima, né? Vacinas recebidas, vacinas recusadas e a situação que a gente acompanha. Aliás, a entrevista dele foi uma entrevista que tem vários trechos que a gente podia destacar. Eu gosto muito da linha de raciocínio e da clareza do senador Álvaro Dias. Aliás, é outro nome central que poderia ser especulado, né? Assim como Tasso Gereissati. Eu gosto muito dessa clareza, essa contundência e de alguém que tem uma vida pública extensa e sempre de posições muito claras, muito afirmativas. Realmente, a única coisa que hoje me deixa bastante incomodado é que foi feita uma composição no Senado Federal em que o PSDB, o Podemos e mais um partido que não me recordo agora fizeram um bloco para a escolha dos integrantes da CPI. E esse bloco escolheu 2 integrantes, um do Podemos e outro, salvo engano, do PSDB. E o senador do Podemos
é um senador que faz parte do grupo de senadores que são meio a tropa de choque do presidente, né? Que vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro do discurso todo do Álvaro Dias, né? O Álvaro Dias tem uma posição muito clara de indignação com o que o governo andou fazendo, especialmente nessa questão da pandemia, e, por outro lado, o senador que faz parte, que é do Podemos também, como ele, que faz parte da CPI, uma posição de defesa, enfim, que fica até um pouco incoerente. Isso é um pouco o retrato dos partidos no país, né? Que, infelizmente, não tem uma linha única, né? Você tem posicionamentos diferentes e entendo que isso faz parte até da democracia, mas isso, de alguma forma, passa para a população incoerência ou não opinião formada, né? Enfim, acaba sendo cobrado. Eu faço parte do Podemos, a gente acaba sendo cobrado pela posição do senador Girão, e aí você fala, não, mas essa não é uma posição partidária, é uma posição pessoal. Mas como assim pessoal? Ele não está lá como indicado pelo partido? Mas, enfim, a política tem essas coisas, né? Às vezes a gente não consegue dar explicação para essas posições individuais. Aliás, né, Walter, nessa edição feita também pela Alice Lione, a gente tem que avançar um pouquinho mais, tem a participação também do Edson Aparecido, né, secretário, falando exatamente sobre aquilo que pode ser considerado como um legado, mas infelizmente a gente sabe que tem algumas situações, né, na crise que se encontram as oportunidades para poder, às vezes, ajustar algumas questões, né? Mas será que a gente pode falar de legado deixado pela Covid, dos hospitais que vão permanecer depois desta pandemia, e exatamente o que o próprio secretário conversou com vocês, né? Falando sobre o legado da pandemia depois que ela passar, se Deus quiser, de uma forma mais rápida, a gente torce, né? Da permanência, né, dos hospitais, instalações hospitalares, principalmente na cidade de São Paulo. A gente pode acompanhar, Walter? Podemos acompanhar? Vou colocar. Vamos lá. Não, exatamente por causa disso, porque agora nós temos hospitais definitivos. O hospital, por exemplo, que nós acabamos de inaugurar na Uninove, é um hospital de campanha. É um hospital de campanha, porque nós temos lá 200 leitos, 185 leitos de enfermaria, né, e temos 25 leitos de UTI. Acabamos de abrir o hospital Cantareira, o hospital agora de Cantareira inteiro da prefeitura, é um hospital de campanha. Só que depois que passar a pandemia, ele é uma estrutura definitiva cujo todo investimento vai ficar implantado no sistema de saúde. No hospital de campanha, ele era uma estrutura provisória. Ele foi uma estrutura para um período, para que a gente não tivesse, Mário, as cenas que nós tivemos na Itália, que as pessoas estavam em macas, em tendas no meio de praças públicas, né? Então, nós precisávamos ter uma estrutura, porque dos 19 hospitais que a gente tinha no início da pandemia, metade dele, o que a gente fez? Metade dele, a gente transformou 100% em Covid. Uma outra parte ficou tratando as outras doenças. E alguns deles ficou metade Covid, metade não Covid, né? Trocamos todos os tomógrafos da cidade, que não podem ficar, a não ser num container, num hospital de campanha, num container. Num hospital, ele fica definitivo, né? Então, ampliamos a estrutura trocamos quase todas as macas, né, de UTIs na cidade, né, todos os equipamentos, contratamos no período da pandemia já quase 19 mil profissionais de saúde. A cidade tinha 80 mil profissionais de saúde, hoje tem 115 mil, né? Quer dizer, então, a pandemia nos colocou esse desafio muito importante. A pandemia em São Paulo, no ano passado, em maio, em abril, maio, junho, nós fomos o epicentro da pandemia. 55%, 60% dos casos e dos óbitos do Brasil era a cidade de São Paulo. Se você pegar os números hoje, Walter, São Paulo é 8% dos casos do Brasil e 7,5% dos óbitos do Brasil. Então, isso dá um parâmetro do resultado que foi feito aqui na cidade de São Paulo. E não é só pela saúde.
Aqui houve o envolvimento de todo o governo. O prefeito Bruno Covas conseguiu exatamente fazer o enfrentamento da pandemia com todo o seu governo, né? Teve todo esse plano emergencial de saúde, teve o plano de contingência para a questão dos sepultamentos, para que as pessoas pudessem ter um sepultamento digno, teve o Cidade Solidária, né? Milhões de cestas básicas distribuídas em toda a cidade, porque a gente tinha um problema grave, a gente pedia para aquele pai de família não sair para trabalhar, mas ele saía de manhã para comprar comida e dar comida à noite para sua família, né? Então tinha que ter algum reforço que pudesse ser feito do ponto de vista social para essas pessoas, né? Então, aqui na cidade, acho que o resultado que nós tivemos foi muito isso. Para você ter uma ideia, Mário, alguns epidemiologistas fizeram o cálculo, olhando o que aconteceu na Europa e na Ásia no início da pandemia, que São Paulo teria, em um ano, 150 mil mortos. A cidade de São Paulo, 150 mil mortos. Foi graças a essa ação de governo e graças à ação do SUS. O SUS salvou o Brasil, o SUS salvou a cidade de São Paulo. Foi esse sistema de saúde, né, universal, onde você tem uma portinha de saúde, por mais simples que seja, que a pessoa pode entrar, pode bater, é acolhida, né, pelos nossos profissionais de saúde incansáveis, não pararam um dia de trabalhar durante 14 meses. Né? Foi esse sistema de saúde que salvou a todos nós, que salvou o país, que senão a gente não teríamos 400 mil mortos. Triste a realidade. E o SUS é uma referência, né, Mário, né, Walter? Realmente, a gente sabe que o SUS está aí, em outro país qualquer no mundo, não tem um sistema como o nosso, né? Mas, infelizmente, tem umas elas nesse sentido. Você sabe que eu até queria fazer um comentário a respeito de uma coisa que aconteceu, que a gente já esqueceu, né, já passou, mas logo no início do governo do Bolsonaro, ele acabou fazendo uma ação muito intensiva de acabar com o convênio que o Brasil tinha com Cuba e que forneceu médicos cubanos aqui para, enfim, que vieram trabalhar aqui. Independente de achar se aquilo era um bom programa ou não, se era correto ou não, foi muito mais por um cunho ideológico e que se permitiu, enfim, se anunciou o término e acabou. Pois muito bem, pouco tempo depois veio a pandemia e chegou um momento em que nós não tínhamos profissionais de saúde para atender a demanda toda. Olha que coisa, porque o Ministério não deu a esses profissionais o reconhecimento da sua especialização como médico. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que Cuba, se tem uma coisa que funciona bem em Cuba, é a área de medicina. Então, infelizmente, essa coisa aconteceu. Incrível como o mundo dá volta, né? Naquele momento parecia que tinha muito apoio e muita defesa de acabar com aquele convênio. Hoje a gente pensa, puxa, se a gente tivesse esses profissionais desde o início, talvez você não precisasse ter esse sufoco que já aconteceu de não adianta você ter mais leitos porque você não tem mais profissionais para atender os doentes. Avançando o horário, né, Walter? Marcos Penito agora, também secretário de Estado, e depois a gente vai ter o prefeito da cidade. Falando sobre saneamento, saúde e saneamento caminham juntos, né? Vamos lá, então. É o maior programa socioambiental em curso no nosso país, é o nosso Rio Pinheiros, e mostrando o quanto é importante a sinergia. Quando o nosso governador João Dória optou por fazer a união das 3 secretarias em uma, foi justamente para que a gente pudesse ter a sinergia e vários atores trabalhando nesse mesmo projeto. Então, nós temos dentro da nossa secretaria a CETESB, o DAEE, a EMAI e a SABESP trabalhando nesse grande projeto, e que é um projeto que zela pelo meio ambiente, porque ele tem o foco do saneamento básico. A despoluição do Rio Pinheiros, ela é uma consequência de um trabalho de base, de busca do esgoto, do tratamento do esgoto da bacia do Rio Pinheiros. E esse saneamento, essa garantia dessa dignidade para essa população, trará para nós todos, paulistanos e paulistas, a honra e a glória de termos um rio despoluído. Será extremamente marcante.
e isso feito com base no saneamento. São mais de 2.800 litros por segundo de esgotos que até o final do ano que vem estarão removidos do nosso Pinheiros. São 533 mil ligações porta a porta que iremos fazer e encaminhar esse esgoto coletado para tratamento. Será uma população de 1,6 milhão de pessoas que hoje não têm tratamento de esgoto e passarão a ter. Além do desassoreamento do rio, para que ele tenha um maior volume de água, para que ele permita amanhã, inclusive, um transporte fluvial e outras opções comerciais, e a recuperação de ambas as margens, criando um parque de 17 quilômetros de cada lado, aonde teremos ciclovias, pontos de caminhada, pontos de cafés, pontos de encontro, pistas até para crianças aprenderem a andar, como já temos ali do lado da CPTM. E teremos também do outro lado um grande parque e a nossa usina São Paulo, a antiga usina da Traição, como um ícone totalmente remodelada, com um ponto de atração, com um ponto onde as pessoas irão querer se encontrar, porque teremos um rio limpo e deixaremos de dar as costas para o rio e iremos abraçá-lo. Esse é o grande projeto onde mais de 3,5 bilhões de reais estão sendo aplicados com base no item essencial, saneamento básico, universalização dos serviços de saneamento para os moradores de São Paulo. Rio Pinheiros aí, Rio Tietê, né? Quem dera que as coisas estivessem todas limpas. Sabe que eu vou fazer uma sugestão? Temos 3 falas do prefeito da cidade. Queria saber se a gente pode já seguir com um pequeno comentário agora. Segue. Depois a gente faz os comentários todos. Melhor. Ok. Então vamos escutar agora o prefeito, né, o Ricardo, e no finalzinho a gente volta para o programa. Hoje a minha preocupação é muito grande com o transporte. Nós estamos com uma previsão de pressão orçamentária de 4 bilhões na área do transporte. É muita coisa, a gente não tem como deixar que chega nesse ponto. E aí, essa redução de 2,5%, ela não tem, assim, uma grande importância, os 2,5%, dentro do contexto de arrecadação. O Zuzinha falou agora há pouco, tem a questão do plano de metas, né? Nós temos 75 pontos do plano de metas, dividido em 4 eixos, e tem aí um investimento, durante esses 4 anos, de 29 bilhões de reais, são 12 bilhões de que tem investimento em custeio, são 12 bilhões de investimento. Tem muitas obras para fazer, 14 piscinões, 49 mil unidades habitacionais, pontos de Wi-Fi, por exemplo, nós temos hoje 1.180 pontos de Wi-Fi. A proposta que o Bruno Covas colocou é de fazer até o final de 2024 20 mil pontos de Wi-Fi. Então, o Bruno fez um plano de metas bastante ousado e a gente vai aqui, como diz na fala popular, rebolar para poder atender, porque foi aquilo, como o Luzinha falou, que foi pactuado durante a campanha, as necessidades. O Bruno sempre falou muito dessa questão da importância da internet. Em 2021, inclusive o Bruno mandou lá para a Câmara um projeto de lei alterando a lei orgânica, colocando como direito fundamental o acesso à informática. Então, a gente precisa ter um trabalho de acompanhamento muito sério com relação a essa questão, que é a família Covas, né? A família Covas é assim, pessoas muito simples, que têm esse DNA do Mário Covas, de servir as pessoas, de servir a população e de estar da política por amor. E hoje a gente teve reunião de secretariado, e a minha fala foi dizer o seguinte: eu não tenho o direito de frustrar o Bruno Covas, de fazer com que a gestão Bruno Covas não seja uma boa gestão, de não honrar a memória do Bruno, e eu vou me dedicar o máximo possível. Estou trabalhando 14 horas por dia, a equipe está motivada e a gente vai, em memória do Bruno, fazer uma excelente gestão, pode ter certeza. Porque o Bruno é uma pessoa que verdadeiramente ama muito essa cidade. Muito, muito, muito. Tá aí, né, Mário?
Acho que essa questão de dar continuidade ao trabalho que o Bruno fez, né, está nas mãos agora do prefeito Ricardo Nunes e, enfim, em homenagem a ele também. Né? Eu tive em convívio durante 8 anos, 2 mandatos de vereador, junto com o Ricardo Nunes, ele também vereador. Eu disse isso, inclusive, no dia, como ele foi um vereador muito atuante, muito aplicado, foi relator de orçamento, foi presidente de CPI, uma CPI importante que acabou levando um monte de recursos do setor privado para a prefeitura, de gente que estava com atividades na cidade, mas tinha como ponto de origem da sua matriz outro município, e acabou comprovando de que, na verdade, era aqui que se fazia o serviço e, portanto, deveria pagar por isso, e recuperou muitos milhões de reais para os cofres públicos em função de um acordo que foi feito, o reconhecimento por essas empresas e um acordo que foi feito, e elas espontaneamente pagaram para trás e passaram a pagar para frente. Então, ele é muito atuante, eu tenho muita confiança de que ele será um bom prefeito. Acho que, lógico, os desafios estão aí, né, para todos os governantes, e não é diferente para ele. Mas eu creio na sua boa vontade, mais do que na boa vontade, nas suas intenções. Então, eu fiquei feliz com o que eu vi, e a repercussão que deu desse programa foi muito grande, muito grande. Deve ter sido para vocês dois também. Para mim foi muito grande, porque o vice acaba sendo uma figura mais escondida na campanha eleitoral. Ele é menos conhecido. Ele também, Ricardo, não era tão conhecido assim. Será ao longo do tempo agora do mandato, as pessoas vão poder confirmar isso que eu estou falando ou não. Eu espero que as pessoas fiquem com a mesma impressão que eu tenho dele, com a mesma determinação que ele tem de tocar a prefeitura. Tá certo. Acho que encerramos, né, Walter? Encerramos. Lembrando mais uma vez que todas essas entrevistas na íntegra estão na página, no Facebook, nas redes sociais do Brasil em Questão, todo mundo pode acompanhar os detalhes dessas entrevistas por lá também, né, Mário, né, Walter? Só para poder finalizar e rapidamente, tentar nos minutos finais. Só para dizer o seguinte, tem mais entrevistas que nós fizemos e que, infelizmente, não coube nesse programa todo. Notadamente, os dois secretários municipais, 2 secretários de Educação Municipal e Estadual estiveram aqui e deram uma contribuição muito boa para a gente. Então, peço desculpas deles não estarem nesse formato do programa de hoje. E agradecer a todos que participam do nosso programa. E agradecer especialmente vocês dois que fazem companhia para mim todas as quartas-feiras. Obrigado. A equipe, né? É uma honra. A vocês, estar com vocês, ter a nossa equipe e a TV Aberta de São Paulo. A gente já vai encerrando, que está dando o horário, está ali coladinho, mas agradecer e dizer que na próxima semana a gente vai estar aqui com o ministro Fux, né? Então, espero a contribuição e o apoio de vocês. Um abraço, até lá, gente. Até lá. Boa noite.